Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais uma live, nossa clássica live do resumo astrológico da semana, onde eu dou aquela pincelada, aquela olhada nos principais aspectos da semana, que não são os aspectos da Lua. Por quê? Porque a Lua é o astro mais rápido, a Lua vai fazendo aspecto com todos os planetas, passa aí por todos os signos, né, dentro de um mês, e eu falo sobre a Lua todos os dias, todo santo dia, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão astrológica lá no canal do Telegram, lá no YouTube e também lá oh meu Deus do céu, eu lembrar agora, Spotify. Né? Então você pode ouvir nos três canais. Né? Eu te dou aí três opções para você poder ouvir sobre o astral do dia. E aqui a gente olha, né, quais são os aspectos que outros planetas vão fazer. Aqueles planetas mais lentos, aqueles planetas que os aspectos duram um pouco mais. Bom, vamos falar sobre a semana do dia 30 do 3 ao dia 5 do 4, que é uma semana aí de transição, né? Estamos numa semana de transição do mês. Tchau, mês de março, veremos aí o mês de abril, que vai ser um mês com muito fogo no céu, pessoal, porque a gente já está com uma concentração de planetas no signo de Áries, né? Já tem bastante planeta em Áries, e quem que vai entrar em Áries? Nada menos do que Marte. Marte vai fazer aí a ativação de todos esses planetas arianos, então vai trazer bastante energia, isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então vamos preparar aí o mês de abril, a gente vai falando por aqui. E a semana ela começa com uma lua crescente em Virgem. Hoje, né, temos a lua crescente em Virgem, já falei sobre isso no astral do dia. Depois ela passa crescente ainda em Libra. Teremos a lua cheia nessa semana, que vai ser no signo de Libra, vai ser na quarta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre essa lua cheia. Depois teremos um fim de semana praticamente inteiro de lua cheia em Escorpião. Uma das coisas que eu gosto de fazer, né, o resumão da semana, é porque a gente já pode ir se preparando para o fim de semana. Então esse fim de semana passado, esse que passou agora, né, foi uma loucura aqui pra gente, teve viagem, né, os 2 dias fora o dia inteiro. Então foi um fim de semana bem atípico, assim, um pouco complicado, né? Deu até uma desregulada na toda a rotina aqui. E no próximo eu já quero dar um jeito de estar um pouquinho mais tranquilo, aproveitando a profundidade da lua cheia em Escorpião para mergulhar em alguns processos. E no final do domingo, bem ali no finalzão do domingo, a lua entra no signo de Sagitário para terminar a nossa análise da semana. E aí temos hoje, né, já começando a falar da segunda-feira, temos um movimento muito, muito interessante. Também já falei sobre ele no astral do dia, dei o horário que vai acontecer, e até a dica, né, se você quiser se sintonizar com essa energia. Por quê? Porque hoje, às 13 horas, né, se eu não me engano é 13 horas em ponto, o planeta Vênus sai do signo de Áries, onde assim, se a gente pegar as dignidades planetárias, Vênus não fica ali muito feliz em Áries, né? Ela não fica ali muito à vontade. É uma energia um pouco contraditória, a energia de Vênus. Vênus é o planeta da paz, do amor, da cooperação, do relacionamento, dos prazeres, né? Daquela coisa mais gostosa assim de viver a vida tranquilo. E Áries é o signo da guerra, da combatividade, né? Um signo mais também voltado ao individual. Então eu sempre falo que tem essa questão das dignidades planetárias que vem da parte antiga. Oh, Laila, seja bem-vinda. Que sim, a gente utiliza ainda hoje, né, para poder entender como é que está o céu. Mas eu sempre falo que cada planeta, esteja em que signo esteja, ele tem o seu porquê. Então tivemos aí a nossa Vênus guerreira, né, uma Vênus talvez um pouco mais rápida, uma Vênus um pouco de que tem que tomar mais iniciativa, né, tudo mais acelerado. Agora a Vênus entra em Touro, que é o domicílio, que é a casa de Vênus. E aí, novamente, né, quando a gente estuda astrologia a fundo, entendendo os planetas, entendendo os signos, depois entendendo as casas, os aspectos, tem um curso de astrologia, se você quiser, manda mensagem para mim para você entrar no curso. Aí você começa a entender. Então, os assuntos de Vênus, né, que fala sobre prazer, fala sobre valores, fala sobre dinheiro, né, um tema bem venusiano aí, entrando no signo de Touro, que também fala sobre prazer, fala sobre valores e fala sobre dinheiro. Ou seja, a gente percebe que quando tem um planeta em domicílio, ou seja, o planeta está na casa dele, significa que a energia do planeta tem muita ressonância, tem muita compatibilidade com a energia do signo. Adriane, bom dia, seja bem-vinda. E aí, obviamente, o planeta ele fica mais à vontade para agir. Então, novamente, né, imagina que nossa querida Vênus, né, o planeta Vênus, a deusa Afrodite, né, o que você sentir, né, a deusa Vênus, também, quando a gente fala da parte romana, ela esteve viajando pelo zodíaco, passou por vários países, vários reinos, várias casas, como você quiser imaginar, e ela estava numa casa onde não era muito confortável para ela. Ela
viveu ali, né, fez o que tinha que fazer, mas não era tão confortável. E agora Vênus chegou em casa, Vênus chegou na sua casa gostosinha, vai dormir na sua cama. Então, novamente, se a gente pegar essa comparação, né, se você se visualizar viajando por vários lugares, sei lá, passando por várias casas, hotéis, onde quer que seja, e você gosta da sua casa, né? Também espere-se que você gosta da sua casa, você deixa ela confortável, você deixa ela como você prefere. E aí você volta para casa, né? Encontra tudo ali, né? Tem ali a sua rotina, tem ali a sua cozinha, a sua comida, o seu quarto, você vai dormir na sua cama, você fica ali na paz. É o que vai acontecer com Vênus hoje, né? Então hoje Vênus entra no signo de Touro, ela volta para casa, né? Fica ali mais forte. A gente pode dizer que os assuntos venusianos eles vão ser beneficiados, especialmente o assunto dinheiro, né? Eu acho que essa ida de Vênus a Touro, né, de forma coletiva, eu espero também, né, que dê aquela aliviada na parte da economia, porque a economia está sofrendo aí, né, essa coisa da inflação, por conta aí da guerra, né, esse tipo de coisa. A Vênus em Touro talvez venha trazer algum benefício nesse sentido, ou pelo menos diminuir os estragos, né, do que está acontecendo. E na nossa vida, que é onde eu mais trabalho, né, eu não trabalho com astrologia mundial, eu trabalho com astrologia do ser, né, astrologia para cada um trabalhar a sua vida. Ju, bom dia. Então, na nossa vida, a gente vai ter essa bênção da Vênus fortalecida, né, do planeta do amor, do planeta do dinheiro, fortalecido, feliz e podendo distribuir mais as bênçãos para a nossa vida. E especialmente se você tiver planetas no signo de Touro, né, perceba aí se você tem algum planeta ou algum ponto sensível, pode ser ascendente, meio do céu, né, pode ser um Mercúrio em Touro, a própria Vênus em Touro. Se você tiver a Vênus em Touro, você vai passar pelo retorno de Vênus, o aniversário de Vênus, né, que vai ser uma renovação dessa energia. Se você não tiver nenhum planeta em Touro, que pode acontecer, pode ser que você não tenha nenhum planeta em Touro, você vai ter uma casa astrológica regida por Touro, né, talvez até duas, dependendo de um mapa, se tiver aí signo interceptado, né, mas você vai ter uma área da vida, uma ou duas áreas da vida fortemente influenciadas pelo signo de Touro. E essa área da vida vai receber a visita da pequena benéfica da deusa do amor, Vênus. E a gente pode dizer também que Vênus é a musa inspiradora, né, dos poetas, dos filósofos do passado, né, quando se falava da musa inspiradora, tem tudo a ver com a energia de Vênus. Então, essa área que você tem em Touro no mapa, corre lá no seu mapa, olha, se você souber, comenta aqui, vai receber a visita da Vênus. Você deve deixar essa área bonita, organizada, né? Essa área tem que estar ali limpa, né? Tem que estar cheirosa, tudo isso é uma temática de Vênus. Eu estou falando aqui em metáforas e coisas físicas mesmo, né? Vamos supor que a Vênus vai entrar na sua casa 4, né? Que fala sobre o lar. Você dá aquela geral na sua casa. Se a Vênus vai entrar na sua casa 7, que é relacionamento, você melhorar ali o relacionamento, você se perfumar literalmente, assim por diante, né? Bom, Vênus em Touro vai convidar a gente a desacelerar um pouco, né? A ficar um pouco mais em paz com as questões econômicas, a trabalhar mais uma questão de, como posso dizer, estabilidade financeira, né? Pode trazer aí uma revisão de valores, né? A gente poder olhar aquilo que é realmente importante na nossa vida, o cuidado corporal e o prazer de cuidar do corpo. Esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, né? Já que eu trabalho com bem-estar, com óleos essenciais, com alimentação natural. Então, aquele prazer que a gente sente de estar cuidando do próprio corpo, né? Comendo bem, né? Você já percebeu os alimentos que você come? Algumas pessoas estão comendo muito ultraprocessado, que não poderia nem ser chamado de alimento, ele é um produto alimentício, né? Ele vem lá da indústria, tem um monte de aditivos. Eu, por exemplo, percebi muito, muito claramente que os chamados corantes, aromatizantes, emulsificantes, esses antes, né, que tem ali, esses produtos químicos que são colocados, o meu corpo responde meio que na hora. Né? Se eu tomo aí alguma coisa que tem esses aromatizantes muito fortes, o meu corpo começa a soltar umas bolinhas, né? Então solta aquela urticária, ela vem uma irritação. Né? Então eu entendo que o meu corpo ele está me dizendo claramente aquilo que faz bem comer e aquilo que não faz. Então, olha lá, a Adriane tem na casa 7. Então a Vênus vai abençoar os seus relacionamentos. Né? Pode ser um momento muito interessante que a Vênus vai, né, passar ali e trazer harmonia, trazer beleza, né, trazer equilíbrio para relacionamento. Então essa parte da alimentação, do autocuidado, cuide mais do corpo, ouça mais o corpo. Né? Perceba como fica o seu corpo depois de uma noite de sono ruim, quando você não dorme direito. E uma coisa que é fato, né? Muita gente hoje está tão acostumada a não dormir bem, a dormir pouco, a dormir mal,
que ela não sabe direito o que é dormir bem, o que é uma boa noite de sono, né? Para você poder acordar descansada, descansado e bem ali. Olha lá, a Ju vai ter a Vênus na casa 12, olha que legal, abençoar os sonhos, abençoar aí a parte da espiritualidade, da introspecção, muito legal. Casa 8 e 9 da Fabi, então vai passar pela sexualidade tântrica, né, que é a casa 8, vai passar pelas transformações, depois vai ali para as crenças, né, para trabalhar aí suas crenças, então muito interessante. A Vênus da 8 pode beneficiar bastante relacionamento também, né, já que a 8 é uma extensão quase da 7. Então vamos aproveitar. Eu estou querendo fazer com a Sullivan essa semana uma live específica, né, sobre a Vênus em Touro, para a gente mergulhar um pouquinho mais. Assim, a Vênus em Touro é maravilhosa, mas essa semana ainda a gente vai ter um aspecto que eu vou falar daqui a pouco, desafiador. Né? Então, como eu já tenho comentado, quem me ouve aí faz tempo, né, sabe que eu falei, Touro é um lugar de paz, Touro é um lugar de tranquilidade. Né? Então, depois da agitação de Áries, Touro é aquele lugar tranquilo. Mas, desde que Plutão entrou no signo de Aquário, a gente tem Touro como um lugar de paz, mas que passa por algumas turbulências por conta do aspecto de quadratura com Plutão. Né? E a Vênus vai fazer essa quadratura com Plutão já nessa semana. Bom, então esse é o destaque do dia de hoje. Novamente, aproveito, eu já estou com uma velinha verde aqui acesa, né, para abençoar a Vênus em Touro, está aqui inclusive com a live. Gosto muito de poder já ter um fogo próximo, porque eu acendo aqui meu Palo Santo, por exemplo, e aí eu já faço uma limpeza energética, né, já trago aí essa conexão com a espiritualidade, adoro isso daqui, né? Então você pode aí acender a sua vela. Aliás, me reacendeu essa vontade, porque teve um cliente aí que falou, não, eu quero usar os óleos essenciais, né, para poder fazer a vela aromática. Então a gente tem vários óleos. E eu falei, poxa, essa é uma ideia incrível, né, você pegar óleo essencial terapêutico para fazer uma vela terapêutica. Porque as velas de parafina, que infelizmente as que eu ainda utilizo, elas não são legais, né? Elas não fazem bem. Depois que a vela apaga, então fica um cheiro que quase me sufoca, né? Então eu estou querendo também, né? Eu não sei se ele vai fazer ou não, mas eu estou querendo fazer velas vegetais, né? E fazer essa coisa mais natural, né? Porque perceber cada coisinha que a gente tem hoje, recomendo aí. Eu não assisti inteiro ainda, mas eu tenho conhecimento do que o documentário fala. Mas lá na Netflix tem um documentário sobre detox de plástico, né? Então assim, o plástico está permeando aí a nossa vida como um todo, o disruptor endócrino, se acumula nos órgãos. Então a gente tem essa Vênus em Touro, eu não estou fugindo do assunto, a Vênus em Touro convida a gente a cuidar de forma mais amorosa do nosso corpo. Né? Touro tem tudo a ver com o corpo, tem tudo a ver com esse templo, né, que a natureza nos empresta. Você percebe que a natureza nos empresta esse corpo? Né? Ela pega os elementos ali, terra, fogo, água e ar, né, que estão todos no nosso corpo, ela nos empresta esse corpo. Quando a gente nasce aqui, né, quando o espírito chega aqui na Terra, esse corpo é emprestado, né, porque a gente vê que depois de um tempo, depois de alguns anos, cada pessoa ali na sua quantidade de anos, a gente vai morrer, o espírito vai embora e esse corpo vai ser devolvido para a Terra, vai ser decomposto aí e vai voltar, né, aos elementos primordiais da natureza. Então, assim, esse corpo é emprestado, né? É um templo sagrado emprestado da natureza e que Vênus em Touro convida a gente a cuidar de forma mais amorosa. De preferência, com elementos da própria natureza. Já que o nosso corpo vem da natureza, por que não cuidar do nosso corpo com elementos da própria natureza? Tomar cuidado com essas coisas muito manipuladas pelos seres humanos, né? Então, falaremos mais, eu vou querer fazer então com a Sullivan uma live sobre a Vênus em Touro, lembrando do nosso projeto de ativações astrológicas, que está chegando então o mês de Touro, né? Deixa eu ver aqui, o Sol hoje está no grau, deixa eu ver aqui, o Sol está no grau 9 de Áries, vai entrar no grau 10, né? Então daqui a mais ou menos 20 dias a gente vai ter a nossa reunião online no Zoom para falar sobre a ativação de Touro, trazendo tudo o que você precisa saber sobre esse signo para ativar a energia na sua vida. Vênus vem antes, né? A gente já vai falar um pouquinho nessa live. Bom, terça-feira, amanhã, último dia de março, aliás, só aquela vírgula também, quem quer se cuidar de forma natural, entrar no mundo dos óleos essenciais, hoje e amanhã são os últimos dias onde você tem a possibilidade de se cadastrar e ganhar 2 óleos. Né? Você pode ganhar um óleo de peppermint de 15 ml, né? 15 ml do óleo de hortelã-pimenta, e também, dependendo do kit que você comprar, ganhar óleo de lavanda de 15 ml. Hoje mesmo eu vou mandar lá no grupo, eu tenho um grupo que é gratuito, se você gosta desse assunto, acompanha meus stories que eu estou sempre postando, você entra nesse grupo para você entender, né, sobre esse mundo natural. Eu vou mandar um estudo, né, que comprovou, na verdade, algo que a gente já sabe há milhares de anos,
mas que foi entendido, né, o mecanismo de como a lavanda ajuda a gente a dormir melhor, né? Inclusive comparado a remédios, né, que tem ali o seu efeito colateral, remédio para dormir, a lavanda ajuda a dormir tão quanto e não tem o efeito colateral. Então, a questão é, as pessoas não conhecem isso ainda, e a minha missão é ajudar as pessoas a conhecerem, né? Quem quiser conhecer, vem. Inclusive, para esse mês de março, só para esse mês de março, entre hoje e amanhã, quem entrar e ganhar esse kit, né, e ganhar esse kit, vai ter desconto no atendimento também, é só a gente combinar. Então amanhã, último dia de março, né, último dia do mês de março, dia 31, terça-feira, o Sol faz um trígono com Lilith. Então um aspecto interessante, né? O Sol aí falando bem com Lilith, que representa o feminino, o sagrado, representa aí a nossa parte mais instintiva, a sexualidade. Então temos uma harmonia interessante, né? Assuntos envolvendo a sexualidade. Touro também vai falar sobre sexualidade, né? Touro e Escorpião é um eixo muito ligado à sexualidade. Então um aspecto interessante. A Vênus entra em Touro e o Sol fala bem com Lilith para a gente poder harmonizar essa parte sexual no nosso corpo, que a parte da sexualidade tem muito a ver com relacionamento, e essa temática de relacionamento vai ser forte nessa semana, e já começa amanhã, terça-feira. Por quê? Porque a Lua entra em Libra amanhã. Deixa eu colocar aqui o dia de terça-feira, para dar uma olhadinha, dia 31/3, a Lua entra no signo de Libra, né? Vai ser ali ao longo do dia, eu vou falar sobre isso no Astral do Dia, então veja lá. Veja que antes da Lua entrar em Libra, né, que ela vai passar pelo final de Virgem, ela já faz oposição a Mercúrio hoje, traz uma certa tensão no relacionamento, falei sobre isso no Astral do Dia. Amanhã ela vai trazer uma tensão com Marte, já citei sobre isso no Astral do Dia, mas falarei mais amanhã. Então já dando a dica aqui, você que está ao vivo na live ou está pegando a live mais cedo, né? Cuidado amanhã com irritação, com estresse. Aliás, eu também vou falar um pouquinho hoje, mais, né, nos stories, sobre a testosterona, que é um tema que eu estou lendo ali no livro agora do cortisol. Então, Marte tem a ver com testosterona e cortisol. Amanhã, o que vai ser ativado? Né? Você vai deixar com que a irritação, né, com que a raiva, com que a briga, né, aumente o seu cortisol e diminua a sua testosterona? Seja você homem ou mulher, tá? Porque a mulher também tem testosterona e é importante. Então, fica a dica. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no Astral do Dia. E a Lua entra em Libra amanhã, já começando a trazer a temática de relacionamento. E o que acontece? A Lua, quando entrar em Libra, vai fazer o quê? Vai se opor logo cedo, né, a Netuno e Saturno. Então a gente vai ter aí esses planetas todos em Áries já sendo opostos pela Lua em Libra ali, né? E na quarta-feira é a Lua cheia. Deixa eu colocar esse mapa de Lua cheia para ver. Lua cheia no signo de Libra, que vai acontecer amanhã, quer dizer, amanhã não, né? Na quarta-feira, dia 1º de abril. Então a gente já abre o mês de abril com uma Lua cheia. Vai acontecer à noite, 23h11. Eu não sei se aqui o céu vai estar claro, né, aberto para ver. Nos últimos dias o céu estava bem claro, bem aberto, vendo as estrelas, muito lindo. Se tiver essa abertura do céu, a gente vai ver a linda lua cheia e estará no signo de Libra. Então, uma lua cheia, ela sempre ilumina bastante aquele signo, né? Traz a temática daquele signo. E qual é a temática de Libra? Novamente, relacionamento, né? Equilíbrio, harmonia, beleza. Né? Então, esses são temas librianos. E olha que interessante, né? A Lua em Libra, ela vai enfatizar quem? Vênus, né? Porque quem é que rege o signo de Libra? É Vênus. E a Vênus acabou de fazer essa troca de signo e entrou no signo de Touro, que é o seu domicílio. Então temos uma Lua cheia libriana com a Vênus fortalecida. Mas já entrando, né, num aspecto, não estará tão forte ainda, não vai estar exato, mas já entrando naquele aspecto de quadratura com Plutão que a gente vai conversar também. Então, Lua cheia em Libra, né, ilumina relacionamentos, ilumina a temática do equilíbrio, eu e o outro. Né? Lembrando aí que o signo de Áries, onde está o Sol, onde está Saturno, onde está Netuno, fala muito do eu. Né? Então, a energia é mais eu, olhar para si, e o Libra convida a gente a olhar para o outro. Então, vai trazer aquele equilíbrio. Toda Lua cheia traz um pedido de equilíbrio. Então, cada um analise a sua vida, né? Depende da sua vida, não é para todo mundo. Como é que está a sua vida? Você tem que ir mais para o lado libriano ou você tem que ir mais para o lado de Áries? Porque uma oposição, ela sempre convida. Imagina que a gente tem aqui uma balança, o signo de Libra representa justamente isso, por isso que ele é o signo da casa 7, que é ali a oposição ao ascendente, é uma balança. Então, se a gente tem um peso maior de um lado, ela começa a ficar desequilibrada, ela começa a ficar distorcida.
E aí qual que é a ideia? A gente deixar essa balança mais estabilizada. Né? Então imagina que aqui está Áries, aí só quem estiver assistindo a live vai ver, né? Eu colocando a mão aqui, né? Quem estiver só ouvindo, visualize aí. Aqui de um lado tem Áries, do outro lado tem Libra. Algumas pessoas podem estar pesando muito em Áries. Nisso, Libra fica desequilibrado. Então tem muito peso em Áries, você está olhando muito para si, só olhando para si, né? E precisa ir para onde? Para Libra, considerar o outro. Aí você coloca mais um pouquinho de peso em Libra e equilibra. E aí você fica num equilíbrio melhor ali entre o eu e o outro. A vida fica mais melhor, né? Fica mais amigável, né? Porque quando você pensa só em você, você vai gerar desequilíbrio, vai atrapalhar. As pessoas não vão querer ficar junto com você, vai gerar problemas, né? Mas pode acontecer o contrário. Às vezes você pode estar aqui e Libra está com muito peso, ou seja, você está olhando muito para o outro, para o outro, para o outro, sempre se sacrificando, sempre se colocando de lado, sempre, enfim, né? Só considerando o outro. Também isso não é legal, porque chega uma hora que a sua alma vai gritar, né? Você vai surtar. Então, então eu preciso olhar mais para mim. Vai para Áries e começa a equilibrar. Então, olha o convite que vem dessa lua cheia. Ela vai iluminar isso, né? Como que está o equilíbrio da minha vida entre o eu e o outro? E aí cada um faz a sua análise. Claro que quem estiver passando por terapia, quem estiver fazendo autoconhecimento, você vai ter ali a possibilidade de enxergar melhor. Lua cheia também sempre fala sobre colheitas, né? Então as colheitas que a gente vai fazendo, o que, que o universo está trazendo para você, o que, que você tem plantado, seja de forma consciente ou inconsciente, e tem recebido de volta. Né? E aí a gente tem a colheita mais rápida, né? Então a colheita de 15 dias atrás, o que você plantou na última lua nova, mas temos a colheita um pouco mais longa, ou seja, o que você plantou 6 meses atrás, na última lua nova de Libra. Né? Então você pode estar percebendo o que, que o universo está me trazendo, o que, que eu estou colhendo. Né? Aí você fala, pô, não estou gostando do que eu estou colhendo. Então você fala, então peraí, deixa eu entender o que, que eu estou plantando. Né? Será que eu estou plantando inconscientemente coisas que eu não quero na vida? Né? Por exemplo, quem está muita briga, né? Imagina, a lua cheia em Libra, começa a ter briga, começa a ter conflito. Aí você fala, pô, mas eu não queria estar colhendo esse conflito, eu não queria estar brigando com outras pessoas, né? Ou brigando com alguém querido, né? Um relacionamento, uma família, enfim. Mas você fala, peraí, se eu estou colhendo isso, o que, que eu posso fazer? Porque a gente não controla a semente do outro, né? Esse é um ponto que, assim, eu sei que é doloroso isso, né? Mas tem duas pessoas brigando. Ah, mas o outro tem que mudar, o outro tem que mudar. Você não consegue mudar o outro simplesmente pela sua vontade. O que, que você pode fazer? Tá bom, qual é a minha contribuição? Qual é a semente que eu estou plantando? E perceber o que, que você pode fazer para colher menos essa briga. Né? A gente vai ter aí um momento bem interessante, porque Júpiter, que é o planeta que expande tudo, vai estar fazendo quadratura com Sol e Lua. Então ele vai dar aumentar o volume, talvez, desses conflitos, né? Para você enxergar. Mas olha que interessante, Mercúrio, que está no empate com o signo de Peixes, ele vai estar recebendo um grande apoio do próprio Júpiter. Então, através da expansão da consciência, né, através até do apoio da espiritualidade, ou seja, se você senta e medita, você equilibra o seu corpo, você talvez não vai falar, pô, estou brigando à toa, estou trazendo conflitos aqui à toa. Eu estou até dando esse exemplo porque o eixo Áries e Libra é o eixo do relacionamento, então a parte de relacionamento virá muito à tona. E eu sempre comento aqui também, né, a gente vê no coletivo essa coisa de guerras, de conflitos, que é horrível, a gente não tem como também diretamente, né, influenciar os líderes que estão ali causando tudo isso, mas a gente pode influenciar energeticamente a aura do planeta, né, ou a energia do planeta, com mais paz. Né? Então, tem países brigando. Né? Pô, mas será que eu não posso influenciar diretamente o país brigando? Mas na minha vida, será que eu estou brigando com outras pessoas? Né? Então eu não poderia deixar de brigar com essas pessoas e com certeza o micro vai influenciar o macro. É um convite para essa lua cheia em Libra. Lembrando que aqui eu estou trazendo essa conversa e todo dia de manhã chega uma reflexão também. Então, nessa quarta-feira que teremos a lua cheia, provavelmente vai vir mais alguma coisinha para a gente conversar, também dica de óleo, dica de cristal para utilizar. Né? Mas vai ser uma lua cheia bem venusiana e vai iluminar esses assuntos de relacionamento muito fortemente. Que novamente Vênus será testada, né, será mexida ali por Plutão 2 dias depois. Porque vamos lá, quinta-feira não temos aspectos que não são os da Lua, né? Já teremos aí a Lua cheia em Libra, deixa eu só ver aqui 2 de abril. Aliás, eu vi que dia 2 de abril não tem quase aspecto, é um aspecto só, né? Mas deixa eu só confirmar aqui. A Lua vai seguindo pelo signo de Libra e depois, na sexta-feira, é isso aí, ó, 2 de abril,
a Lua vai fechar o aspecto exato com Júpiter, né? E depois vai seguindo, vai vagando para o signo de Escorpião. Então, na sexta-feira, dia 3 de 4 de 2026. 3 de 4 de 2026, sexta-feira, que é dia de Vênus, já teremos uma Vênus fortalecida, né, uma Vênus feliz ali no signo de Touro, e a Lua entra em Escorpião. Bom, enquanto a Vênus vai estar feliz na sua casa, no seu domicílio, em Touro, a Lua vai estar entrando num domínio que ela não gosta, né? Ela vai ficar em queda. A gente já falou várias vezes aqui sobre a questão da Lua em Escorpião, né? Representando a queda, mas, novamente, tudo tem um porquê. É um convite da gente explorar o nosso inconsciente emocional, causar transformações também. E olha que interessante. A Lua ela vai estar fazendo, né, na sexta-feira, um aspecto chamado Dedo de Deus, um iode, né, entre o signo de Libra e Escorpião e pegando ali Urano e Netuno. Então pode falar muito de cura de relacionamentos, de ajustes a serem feitos para curar relacionamentos. Então veja na sua vida o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mexido ali. Novamente, às vezes é uma pequena coisa que se você mexer ali, você melhora aquele relacionamento, você cura aquele relacionamento, né? E na sexta-feira, olha que interessante, é quando se fecha o aspecto exato, né, o trígono exato de Mercúrio com Júpiter. Então, a Lua entra em Escorpião, intensifica as emoções, então as emoções ficam mais intensificadas, e a gente vai ter o quê? A questão ali do Mercúrio falando bem com Júpiter para expandir a nossa mente e perceber o que precisa ser mudado, né? Talvez qual é o padrão de pensamento que tem que ser alterado. Às vezes, quando a pessoa está com muito cortisol, né, quando ela está muito no movimento. Olha só, pessoal, e aqui é trazer a nossa biologia ancestral. O cortisol, ele é um hormônio que ele é o famoso hormônio da luta ou fuga, né? Então ele é feito biologicamente para preparar o nosso corpo para lutar ou fugir, né? Se você está num relacionamento, obviamente você não vai querer lutar ou fugir, a não ser que o outro seja um inimigo, né? Se você está se relacionando com alguém que você ama, que você gosta, que, enfim, é uma pessoa no seu relacionamento, você não vai querer lutar com essa pessoa, nem fugir dessa pessoa, né? Só que se você está com muito cortisol no seu sistema ali, está cortisol circulando ali sem parar, em excesso, qualquer coisa que aquela pessoa faça, ela vira um inimigo. Você já percebeu, às vezes, quando você tem um relacionamento, que é uma pessoa que você ama, mas de repente os dois estão se tratando ali como inimigos? E olha que interessante, a própria astrologia mostra isso, porque a casa 7, que é a casa do relacionamento, a casa do casamento, da sociedade, também é a casa do inimigo declarado. E é só perceber também, né, quantas e quantas pessoas, infelizmente, vivem uma vida inteira, né, como casados ali, então estão ali, viveram 10 anos, 20 anos juntos, de repente vai se separar, e aí tem aquele litígio e viram inimigos declarados, né, tendo que colocar advogado no meio ali para realmente entrar num conflito e brigar. Então é a mesma casa astrológica. Então quem está com muito cortisol, né, com cortisol ali elevado, às vezes, você está numa convivência com alguém, a pessoa faz uma coisa que seria simples, seria uma coisa que não mexeria tanto, mas o cortisol elevado ele vai falar, lute ou fuja, né? Então a tendência, no geral, vai ser o quê? Lutar. Então a pessoa fez alguma coisa, você já ataca. Cada um ataca do seu jeito, né? Cada um tem um Marte no lugar, né? Pode atacar com palavras, pode atacar com agressividade mesmo, enfim. Mas perceba isso, né? Então perceba o padrão de pensamento que você está tendo, né? E tem ali a ajuda da espiritualidade, peça, né? Para ter mais paz, tranquilidade, para perceber como que você está vivendo nos relacionamentos. E aí, novamente, né, Mercúrio trígono com Júpiter, além de expandir a nossa mente, abre a nossa mente para a gente poder, né, estudar coisas elevadas, né, estudar a espiritualidade, né, estudar sobre as nossas emoções. A gente está falando ainda de um Mercúrio em Peixes, um Júpiter em Câncer. Estudar sobre padrões ancestrais, crenças ancestrais que vêm. Então, muitas brigas e conflitos podem estar vindo de padrões, crenças lá da antiguidade, lá sei lá, dos nossos pais, avós, bisavós. Então é um trígono bem curador também, né? É um trígono de água. Aliás, na sexta-feira, como a Lua entra em Câncer, teremos muito elemento água no céu, né? Vai ter bastante água. Então temos ali os planetas ainda em Peixes e os planetas também em Câncer e Escorpião, né? Lua em Escorpião, Júpiter em Câncer e mais Mercúrio e Marte em Peixes. Aliás, a gente vai seguir, né, quando a Lua passar por Escorpião, por um grande trígono de água nesse fim de semana.
vai ser bem lindo. Então Lua entra em Escorpião, né? É uma Lua que eu tenho ali um pé atrás, porque ela sempre traz alguma coisinha aí para mim, mas vamos lá, né? Vamos se preparar para mais uma Lua em Escorpião. E é justamente na sexta-feira que Vênus faz a quadratura exata com Plutão. Então assim, olha que interessante. A Vênus está na sua casa, no seu domicílio, está feliz ali. Vai estar fazendo aspecto com a Lua. A Lua vai estar incomodada, ela vai estar em queda no signo de Escorpião. Mas através do aspecto de Vênus, apesar delas estarem em oposição, a Lua vai estar vendo o quê? A sua exaltação, que é Touro. Então uma oposição traz um certo desafio, mas tem uma espécie de cura para a Lua. A Vênus fica um pouco desconfortável, né? E o Plutão vai estar fazendo quadratura com as duas. Então Plutão faz quadratura com Vênus e com a Lua. E Plutão vai ficar feliz em enxergar a Lua, porque a Lua está em Escorpião. Então, assim, de forma prática, esse aspecto ele pode mostrar, primeiro, tome cuidado com principalmente questões financeiras, né? Inclusive porque a Vênus está em Touro. Então, às vezes, algum investimento que você faz que não vai ser legal, né? Pode dar um problema. Questões de crime mesmo, de perda, de roubo, de furto, enfim, muita atenção com isso. Né? Às vezes tem alguma coisa, até questões digitais. Né? O Plutão está em Aquário, né? Então tem muita essa coisa aí de coisa digital, de hacker, de cair em golpes, né? Aquele golpe que você cai, às vezes, né? Você vai lá e recebeu uma mensagem, não sei se está tendo muito isso ainda, né? Mas novamente, com a inteligência artificial está ficando cada vez pior isso. Você recebe lá uma mensagem, alguém que teoricamente você conhece, está te pedindo um depósito, faz um Pix aqui, que depois eu te dou, aí você vai lá e faz o que perdeu. Então muita atenção nessa semana, especialmente na sexta-feira, que vai ser o aspecto exato, para perdas financeiras. Né? Também um certo cuidado ali, a gente já falou da questão de agressividade, né? A própria lua cheia enaltecendo isso, com violência, né? Com agressividade, né? Com relação a, principalmente com o feminino, mas, novamente, eu sempre trago aqui um convite a usar, a alquimizar o aspecto para o seu melhor. Então Vênus em quadratura com Plutão e a Lua no meio ali, né? Porque veja, é uma sincronicidade mesmo. Se a Lua tivesse, por exemplo, em outro signo, como por exemplo Gêmeos, né? Se a Lua tivesse em Gêmeos, ela não estaria falando dessa forma. Se ela tivesse, por exemplo, em Virgem, ela não estaria falando também dessa forma. Mas ela está no signo de Escorpião. Então ela entra no que a gente chama de grande quadratura. Então o lado alquímico, o lado positivo, né, que a gente poderia ter desse aspecto tenso no céu, é cura. Cura e transformação. Né? É o mergulho profundo, que é o Plutão. Né? É ir onde está doendo mesmo, é entrar na caverna, aquela velha frase do Joseph Campbell, né? A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto procura, entrar naquela caverna e procurar as dores, as feridas, para poder transformar isso. A lua em Escorpião, ela traz essa energia do Escorpião. Escorpião não tem medo. Escorpião é um signo, né, que mergulha aonde quer que tenha que ser. Então, se eu tenho que entrar no umbral, o Escorpião vai para o umbral. E ele volta. Né? Então ele tem essa energia de fênix, que é realmente, pode ser consumido pela chama, volta das cinzas. Essa energia do Escorpião é forte. E o que é interessante? A lua em Escorpião, depois dela entrar nessa grande quadratura, se opor a Vênus, fazer quadratura com Plutão. Então trazer à tona isso na sexta-feira. Essa tensão, que vai ser no céu, né, ela vai partindo para falar bem com cabeça do dragão, falar bem com Mercúrio e falar bem com Marte. Ou seja, fechando aquele grande trígono de água de cura. Repito, esse fim de semana pode ser um fim de semana muito de cura. Né, curas profundas acontecendo. Então eu vou para o sábado aqui. Sábado vai ser dia 4/4. Aliás, é isso, uma repetição de dia aí, 4/4. A gente vai ter então, a Lua segue por Escorpião e ela faz aquele grande trígono de água que eu falei, fazendo trígono com Mercúrio e com Júpiter, entrando nesse trígono maravilhoso. Então, na sexta-feira é o Mercúrio, né, a nossa mente, que vai estar falando com Júpiter, e quando for no sábado, a Lua entra no meio e fala com Júpiter e Mercúrio. Então as emoções entram. Pessoal, sábado lindo, hein? Sábado muito legal, apesar da Lua estar em Escorpião novamente, né? E ter essa cobrança de Plutão, que ficará por uns anos aqui, tá? Então, por uns bons anos, a gente vai ter a Lua entrando em Escorpião e fazendo quadratura com Plutão, ou qualquer planeta que entrar em Touro fazendo quadratura com Plutão. Mas, depois da quadratura com Plutão, ou seja, depois de uma certa sacudida ali, ela faz um aspecto maravilhoso, um grande trígono de água envolvendo Lua, Mercúrio e Júpiter. E lembra que
Sábado também tem astral do dia, né? Então você pode ouvir, vamos repetir aqui, você tem 3 opções gratuitas para ouvir o astral do dia. Né? Você pode ouvir lá no Spotify, né? Quem não gosta do Spotify, você pode ouvir no YouTube, está lá no YouTube, e quem prefere, você pode ouvir no canal do Telegram. Então são 3 lugares, o astral do dia vai para os 3 lugares, é só formato áudio, tende a ser rápido, eu faço ali, vai entre. Tem dia que é 6 minutos, tem dia que é 10 minutos, tem dia que é 15, 20, vai depender do que está acontecendo no céu e da nossa conversa, mas geralmente não passa de 20 minutos, né, fica ali numa média de no máximo 15, ou seja, e eu mando sempre cedinho. Você pode se programar ali, coloca na rotina, né, bem cedinho ali, a hora que você acordar, pode ouvir o astral do dia. Você pode colocar em 2x, se você consegue ouvir coisa em 2x, eu acho que eu não falo tão rápido, então você poderia ouvir em 2x. Se você pegar um áudio de 10 minutos e ouvir em 2x, são 5 minutos para você poder ouvir. Né? Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir em 2x, eu vou ser sincero, eu entendo que tem coisas que a gente ouve, né, normal ali, você não vai assistir um filme em 2x, que não teria sentido, né, o filme é uma experiência ali, mas coisas do dia a dia, notícia, podcast, eu ouço, audiolivro, eu ouço até 3x. Né? Às vezes a minha mente está se acelerando. Lá no Audible eu consegui ouvir um livro em 3x. Né? Então tá, eu estou indo aí, é isso. Tem muito conteúdo para consumir e eu aproveito isso daí. Mas é isso. Né? Então sábado, o grande destaque é esse grande trígono de água que falaremos no astral do dia. E domingo, o que a gente vai ter no domingo? Deixa eu colocar aqui 5/4, domingo. 5/4. A Lua continua em Escorpião, vai fazer aquela oposição a Urano, então pode dar uma mudada ali no domingo, de uma hora para outra, mas sempre aquele convite a libertações. Lembrando também que Urano está nos últimos graus do signo de Touro, está no grau 28 e 57 minutos. Daqui a pouco ele já entra no grau 29, grau super anarético, grau crítico, no signo de Touro. E ainda no mês de abril ele vai entrar no signo de Gêmeos. E aí só volta para Touro daqui a 84 anos, ou seja, eu provavelmente não verei mais Urano em Touro. Possivelmente a maioria das pessoas que estão me vendo aqui também não vai ver Urano em Touro mais. Né? Então já vão se despedindo dessa energia de Urano em Touro. Vejam, a casa astrológica que você tem ali, o signo de Touro, pega as últimas modificações de Urano e já prepara para modificação, para mudança que Urano vai trazer no signo de Gêmeos, né? A casa onde você tem o signo de Gêmeos. E aí, o que a gente vai ter no domingo? A Vênus falando bem com cabeça e cauda do dragão, que é o nodo norte e o nodo sul da Lua, que eu convido você a conhecer o seu. Se você ainda não conhece a sua cabeça e cauda do dragão, vem fazer o seu mapa para você conhecer, para você saber para onde você tem que ir, qual que é o seu norte. Aliás, o mapa todo ele traz isso, né? Aquela questão de missão de vida, do porquê estou aqui. E aí tem aquelas frases, né, que diz que eu concordo muito, que a gente tem 2 momentos mais importantes da nossa vida. Quando a gente nasce, obviamente, e o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Né? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu potencial? Né? A gente não está aqui simplesmente para marcar presença, né? Então, por que eu estou aqui? Qual que é o meu potencial? O mapa ele traz um grande potencial que a gente tem, né? Que às vezes ele pode ficar ali subutilizado. A pessoa tem um grande potencial de espiritualidade, a pessoa tem um grande potencial de cura, um grande potencial de ensino, enfim, ela pode ter um monte de coisa ali, talvez não esteja utilizando por não conhecer. Né? Quero saber o porquê estou aqui. Exatamente. Então, se você olhar o seu mapa como um todo, porque, claro, tem pontos isolados que vão dizer coisas, né? Então a cabeça do dragão ela fala: o que a gente veio fazer aqui? O que a gente tem que corrigir? É a chamada correção da alma, né? Na Kabbalah ela chama Tikkun. Então o que a gente tem que corrigir? Claro que o que a gente tem que corrigir para continuar evoluindo faz parte da nossa missão, mas ela se integra com todo o restante do mapa. Então, qual que é o nosso sol? Qual que é o brilho que a gente tem que desenvolver? Meio do céu, que montanha que eu quero escalar? Então, tudo isso vai. O mapa ele conta uma história, né? É muito interessante aprender a ler isso. Então, a Vênus ela vai falar bem com a cabeça do dragão. Né? Então, é como se a Vênus, os próprios relacionamentos, o nosso bem-estar. Porque, por exemplo, uma coisa é fato, né? Eu ia falar certa e fato e juntoso. Uma coisa é certa, para você viver a sua missão, você tem que estar se cuidando. Né? Como é que você vai viver o seu melhor, o seu potencial, se você não estiver cuidando do templo que a natureza te emprestou? E a Vênus vai falar, cuide desse templo.
Né? Pode ser o primeiro fim de semana de Vênus em Touro. Você tem aquele autocuidado. Né? E aí a Vênus, falando bem com a cabeça do dragão, traz primeiro, cuide-se para poder viver a sua correção de alma, para poder viver o que você veio fazer aqui. Né? Por exemplo, a minha cabeça do dragão é em Gêmeos. Né? Então eu tenho que comunicar. Então eu preciso, de alguma forma, estar cuidando ali do aparelho vocal. Né? Então eu não posso, de forma alguma, fazer coisas que estraguem, porque ele já é sensível. Né? Eu já tenho ali uma questão da parte de fala, ela já não é meu forte. Por quê? Porque eu preciso desenvolver isso, eu preciso ir para lá, cabeça do dragão em Gêmeos. Mas na minha mente eu falo, nada que prejudique essa parte aqui, eu posso permitir. Né? Então até o cachimbo sagrado, né, no xamanismo, que por anos ali eu consagrava o cachimbo, tem todo um ritual, mas ainda assim eu falei, poxa, é uma fumaça que está dentro da minha boca que vai. Não dá. Não dá. Então eu tive que parar, né, e usar outras formas. Até a própria fumaça de uma defumação, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque, queira ou não, fumaça, qualquer fumaça, ela acaba fazendo mal, né? Então, mas também tem aí o poder da fumaça, da limpeza energética, enfim. Mas eu estou falando do meu, você tem que conhecer a sua cabeça do dragão, né? Porque Vênus vai estar harmonizando essa área. O que você tem que fazer para se cuidar? Né? Qual é a sua missão? O que você tem que fazer? O que a sua alma quis, né, fazer quando veio aqui para esse plano? E a Vênus vai estar ajudando você a cuidar disso nesse fim de semana. Né? Eu estou aprendendo a passar os olhos aqui, a fazer massagem. Né? Uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu tenho uma certa preguicinha, é a parte dos exercícios vocais, tudo isso eu tenho que fazer. E aí, talvez esse fim de semana seja um momento que eu coloque isso e consolide isso, que é a Vênus em Touro. Né? Então, bem interessante. E também, né, o que a Vênus em Touro vem mostrar nesse fim de semana? Que relacionamentos, que pessoas que podem estar com você e que ajudam na sua correção de alma. Né? Então, um fim de semana muito interessante. E no fim de semana, no domingo, o que vai acontecer? Sol em Ares fazendo quadratura com Júpiter. Então, um aspecto de tensão. Né? Olha lá, deu para ouvir os macaquinhos aí atrás. Minha cachorra até acordou e pulou em mim. Pois é, eles estão aqui já pedindo banana. Né? É que a janela está fechada. Se tivesse a janela aberta, eu não duvido que eles pulariam aqui na janela e vocês teriam uma live realmente invadida pelos macaquinhos. Né? Depois que eu terminar a live eu vou ver, porque esse gritinho realmente é deles, eles acostumaram a vir aqui, enfim, a gente dá banana e a gente se harmonizou bastante com eles. Então, tá aí, eles moram no quintal, né? Fazer o que? Eles moram aqui o quintal tem uma mata, então eles ficam livres, eles vêm, comem e vão embora. E aí depois, né, se eles aparecerem, eu vou filmar e vou colocar aqui no Instagram, nos stories, então quem curtir isso aí, aproveite. Sol quadratura com Júpiter é um aspecto de tensão, mas é com grande benéfico. O grande convite aqui é tomar cuidado com exageros, né? Principalmente aí, né, a gente está falando de um Sol em Áries, então exageros na agressividade, na raiva, né? Então o Júpiter expandindo o emocional, o Sol ali em Áries, então pode trazer essa coisa de questão de exagero, muito cuidado. Mas depois, né, imagina, depois à noite, às 20h30, a Lua entra em Sagitário. Então, especialmente no domingo à noite, né, quando você for começar a fazer a sua higiene do sono, né, pegar o pôr do sol ali, fazer as suas reflexões, o que eu diria? Sol quadratura com Júpiter. O Sol exaltado em Áries, o Sol está forte em Áries. Júpiter exaltado em Câncer, o Júpiter está forte em Câncer. Os dois estão exaltados, fortes, mas numa certa tensão. A grande questão é quais são as crenças que você pegou de família e que estão afetando a sua individualidade. Então, de repente, eu sempre falo, né, quem faz atendimento comigo sabe que eu falo da oração do perdão para pai e mãe. Né, para fazer a limpeza de pai e mãe, limpeza de sol e lua. Essa energia fala muito disso. Então, às vezes, a gente tem uma crença muito profunda, muito enraizada, que vem de pai e mãe, que vem de família, que vem da ancestralidade, mas que talvez conflite com aquilo que a gente é, né, com aquilo que a gente veio fazer aqui. E às vezes a gente tem que falar, beleza, não quero mais, eu vou desprogramar isso. Eu vou limpar essa crença em mim. Eu vou querer colocar a crença que tem a ver com o meu potencial. E aí, novamente, vai ser muito interessante porque a Lua, enquanto, né, tiver essa quadratura de Sol e Júpiter, a Lua vai fazendo trígono com Marte, ou seja, trazendo força, iniciativa para a gente fazer isso. E depois, quando ela entrar em Sagitário na noite do domingo, trígono com Netuno e Saturno. Né? Então, consolidando, né, acessando o inconsciente e consolidando essas mudanças. E claro, falarei sobre isso também no astral do dia de domingo. Domingo tem astral do dia, e de segunda talvez, né? Porque se invadir a madrugada,
esse trígono de Lua e Saturno, provavelmente eu falarei também no astral do dia de segunda. E aí, segunda que vem, estamos aqui novamente. Segunda ou domingo, né? Vou ver de repente qual vai ser o dia melhor para fazer o resumão, mas estaremos aqui para o nosso resumão astrológico da semana. Pessoal, é isso. Gratidão aí quem participou ao vivo, quem participou depois, né? Quem assistiu a gravação, seja lá onde for, seja no Instagram, seja no YouTube ou seja no Spotify, deixe o seu comentário para mostrar que você participou aqui até o final. Fica a dica. Hoje e amanhã ainda está valendo a promoção para você poder se cadastrar, ganhar óleo de hortelã-pimento, peppermint, ganhar óleo de lavanda. Vou falar sobre lavanda agora, depois que eu terminar a live, eu vou mandar esse estudo lá no grupo e você ganharia até desconto no atendimento quem fizer esse cadastro. Então fica a dica, corre lá pedir. Quem não assistiu ainda a ativação de Ares, ela está disponível, você entra também no grupo das ativações, é só entrar ali, você pode assistir a ativação de Ares e já se inscrever para pegar a próxima, que é de Touro. Depois de Touro vai ter o signo de Gêmeos, Câncer e toda a sequência zodiacal, onde a gente vai trazendo esses conteúdos sobre o signo e também meditações para ativar os signos. Vou ficando por aqui, um beijão, muita gratidão, Namastê, Harion. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã lá no Astral do Dia e até daqui a pouco aqui nos Stories. Tchau, tchau.